O Caio Jorge tá voando, tá jogando muita bola. Você vai entender agora nessa análise o porquê que esse momento dele é tão bom e porquê que ele é o melhor 9 em transição do país. A fase espetacular tá vivendo o Caio Jorge, dando vitórias ao Cruzeiro, marcando lindos gols, jogando muita bola, tá? E a gente traz análise pra você do porquê que tá dando tão certo. Tô aqui com o William Borges, que, olha, quando a gente fala de camisa 9, bom mesmo, esse cara aqui joga demais, tá? Mas o Caio Jorge também. E hoje a análise não é sobre você, mas você entende muito dessa função e vai falar com propriedade agora pra gente por que o Caio Jorge tá voando tão bem assim, né? Mas falar um pouquinho sobre característica. A característica dele é totalmente diferente da minha. A minha é mais pivô parede. A gente já vai enaltecer isso do Caio Jorge, porque ele é um 9, mas ele é um 9 que age muito em transição longe do zagueiro. Ele não busca o contato com o zagueiro. A gente vai trazer lances e gols, que ele vem numa fase muito abençoada, né? Muito boa, que principalmente a principal característica desses gols é ele ficar longe do zagueiro para ele poder ter a saída em transição, o arranque. Aquele arranque, aquela movimentação inteligente, né? Porque o zagueiro, muitas vezes, ele fica postado, ele fica com receio de sair nessa perseguição, né? E o Caio faz isso muito bem. Espera o contato com o centroavante. Tem centroavantes que fazem muito bem esse contato corporal. O Pedro é um exemplo, que busca o corpo muitas vezes. A gente tem alguns centroavantes que buscam o Caleri mesmo, o Caleri busca o contato. O Caio Jorge já é diferente, é a mesma posição, mas é diferente porque ele tenta sempre estar longe do zagueiro para ter esse espaço para carregar mais a bola. O Caio Jorge se assemelha muito ao Yuri Alberto nesse estilo, camisa 9 que não busca o contato, que prefere ter distância para arrancar. Então é isso que tem se destacado. E ele chama atenção, além disso, pela parte técnica dele, que tá na fase iluminada, né? E é engraçado, porque não vinha sendo, né? A gente pega o ano passado dele no Cruzeiro, foi mais ou menos, teve 7 gols apenas. Esse ano mesmo, tudo bem, teve a contratação do Gabigol, uma contratação badalada, que em teoria chegou para ser o centroavante titular, mas parece que nesse novo time do Léo Jardim, né, nessas novas mudanças, após essa mini crise que o Cruzeiro teve de alguns jogadores, o Dudu saiu, o Gabigol foi para o banco, parece que o Léo Jardim encontrou o time e principalmente um time muito marcador que sai em transição. E nesse time, daí o Caio Jorge tem se destacado, porque ele nessa transição rápida do Cruzeiro tem feito muito gol e boas jogadas, arranque, ele tem mostrado muita qualidade. Vamos mostrar um pouquinho dos lances? Bora. Mas antes de mostrar dos lances, vamos pedir pro pessoal que tá vendo. É verdade, né? Tanta qualidade, além do Caio Jorge, é o nosso conteúdo aqui também, né? Que merece a sua inscrição, seu like, né? Por favor, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, compartilha com a galera do Cruzeiro. Quem quer conhecer melhor o Caio Jorge, manda esse conteúdo para explicar por que o Caio Jorge é o melhor 9 em transição do país, tá? E é um dos melhores, sem dúvida, também da função, né? Quem tiver também a opção hypar, é verdade. Dá um hype nesse vídeo. Dá um hype aí, isso ajuda o nosso bastante, conteúdo a chegar. Curte. Enfim, mas vamos mostrar melhor um pouquinho sobre as qualidades. Principalmente vamos tocar nos principais lances, nos gols até mais recentes dele, porque essa fase de agora são 6 jogos, a gente vai falar melhor sobre isso, 6 jogos como titular e 6 gols. A gente tem um jogo contra o Palestino que ele entra durante o segundo tempo que a gente não coloca nessa conta. Mas 6 jogos como titular, 6 gols, então a fase está muito boa. Vamos mostrar um pouquinho o porquê dessa transição rápida e essa qualidade do Caio Jorge nisso? E a gente teve, né, que fazer essa análise porque, de fato, esses gols dele foram todos com essa característica, né? Ó, aqui, por exemplo, Cruzeiro rouba a bola com o Lucas Romero aqui. E você pega, ele tá sozinho. Ele já sai em disparado. E ele sempre longe do zagueiro. Ele vem ajudar na marcação, mas ele tem a capacidade de arranque para sair em transição. E tem isso também, né? A parte sem bola, né? Ele ajuda muito a marcação. Muito a marcação, isso. E daí, quando ele domina a bola, a gente até falou, a gente fez um vídeo sobre o Cruzeiro e Flamengo. E a gente até comentou que ele tem essa liberdade para arrancar mesmo. Não precisa nem necessariamente pensar em tocar bola, uma jogada mais coletiva. Pode estar em transição, você vai estar 1 contra 2, ou às vezes de mano com o zagueiro? Pode levar. E daí ele tem se destacado nesses gols. Como foi esse gol contra o Flamengo? Você veja que ele domina a bola, até tem 2 zagueiros, mas ele vai pra cima igual e tá nem aí. E daí também mostra um pouquinho da qualidade dele, né? O drible. O Léo Pereira dá um espaço, mas daí ele dá o drible e finaliza muito bem. Esse gesto dele é muito legal porque ele indica que vai chutar com a perna esquerda. Ele traz pra chutar com a perna esquerda. Quando ele finge que vai bater, o Léo já vai, né? Daí ele corta. É que a câmera não pegou, mas eu vi você fazendo um movimento aqui. Ele corta e dá o chute de direita, né? Mas é espetacular. Mais um gol. E assim, se assemelha a outros gols que a gente vai mostrar, tá? Nesse próprio jogo contra o Flamengo, tem mais um lance de transição em que o Cruzeiro rouba a bola. Você percebe que ele tá sempre aproximado dessas linhas, mas sempre longe dos zagueiros. Por quê? Pra dominar essa bola em condição de arrancar, em condição de levar, para não ter que ter aquele choque corporal com o zagueiro que te atrapalha, né? Te diminui a velocidade. Então, mais uma vez, você falou, não é característica dele e é inteligente da parte dele entender isso e se posicionar de outra forma. Ele recebe a bola e ele leva. Ele não, como eu falei, ele domina a bola e já arranca. Às vezes nem tanto uma jogada coletiva, vai ele mesmo. Nesse caso, uma bola na trave, quase uma situação boa de jogo boa de gol do Cruzeiro. E mostra a confiança no momento também. Isso eu acho que faz muita diferença. O Caio Jorge, talvez do ano passado,
O Caio Jorge, que veio mal na Itália, talvez não faria isso. Ele está num momento com muita confiança, parece que o treinador conseguiu extrair o melhor do futebol dele e daí as coisas estão fluindo, né? Vamos para mais um lance parecido também. Não. Eu achei que era o jogo contra o Villarreal. Aqui é mais um tem lance, outro lance mais parecido depois. É que é pegando no mesmo jogo. Mais uma vez, é outra situação, não é uma transição rápida do Cruzeiro, mas para mostrar que mesmo quando a jogada é pela linha de fundo, é pela lateral, ele tenta evitar esse contato com os zagueiros. Você percebe que aqui ele não, em nenhum momento ele vai para o choque com os dois zagueiros. A bola é cruzada para a área, ele vai estar livre para receber. Ele antecipa o zagueiro e finaliza. Não saiu o gol. E mostra uma leitura, mais uma vez, né? Ele é um cara que lê bem esse espaço e ataca bem, né? Tem arranque, que nem você falou, ele tá numa confiança muito grande. Não é o jogo dele ficar de costas, ficar ali brigando com os zagueiros. E ele entende isso de forma inteligente, se posiciona para explorar o que ele tem de melhor. Fugir do zagueiro. Fugir do zagueiro, atacar o espaço e ele fazer isso desde o começo da carreira do Santos, né? Tem centroavante que prefere esse contato, tem centroavante que vai se destacar melhor assim. O Caio Jorge é assim e tem mostrado, né, recentemente. Vamos para mais lances? E também está encaixando bem com o momento do Cruzeiro, né? E o movimento diz tudo, né? Esse gol é muito parecido com o gol contra o Flamengo. Esse gol até tem mais qualidade técnica. Mas, mais uma vez, o Cruzeiro... Ele já domina e leva o combate, né? Ó, você veja, o Cruzeiro rouba a bola aqui e ele é o único jogador aqui. Transição rápida. Só que, olha como ele está distante dos zagueiros. Então ele vai dominar a bola e ele tem esse espaço para girar o corpo. Até nesse o zagueiro saiu da bote, né? Mas o zagueiro foi corajoso, né? Mas é aquilo que eu falo, às vezes o zagueiro não sai, né? Fica na dúvida. Isso, né? Como foi do Flamengo. Então nesse caso aqui ele teve espaço para dar uma giradinha no corpo, até que o zagueiro deu uma saltada, mas daí ele abriu a linha, né? Vamos puxar aqui, ó. Você sai, porque ele domina. Espaço, em teoria, né? ele teria espaço, só que o zagueiro saltou a linha. Só que esse zagueiro que fica para trás já deu espaço. Daí ele ficou de mano. E daí ele de mano na velocidade contra um zagueiro que em teoria é mais lento, ele passou de moto no cara. E fez um golaço, né? É um gol parecido contra o do Flamengo, só que mais bonito ainda. É que o Flamengo tem um nível de enfrentamento, com dupla de zaga das melhores do Brasil, então até chama mais atenção. Mas esse daí foi um golaço. Puxando para esse jogo, mais uma vez, outro golaço do Caio Jorge. Jogadas diferentes, mas para mostrar que como ele fica longe do zagueiro. Aqui, ó. Na hora ele toca a bola, vai para a tabela. Onde ele começou a jogada, né? Ele vai fazer a tabela com o Gabigol, e o que acontece? Ele vai sempre se desmarcar do zagueiro e recebe livre. Então vamos lá. O Gabigol vai dominar. Ó como ele já foi. Passou, ficou sem o zagueiro. E daí, qualidade também da finalização. Come de quem sabe, né? Isso daí não é qualquer bagre que faz. Mostrando que a principal jogada dele é essa transição rápida e essa velocidade, né, no arranque, mas ele também consegue se desmarcar dentro da área e daí tem frieza para finalizar. Um gol um pouquinho diferente, mas mostrando sempre ele fugindo do zagueiro, evitando o contato corporal. Sabe muito bem aonde atacar, né? É aquela leitura que diferencia, né? Às vezes o cara fala, é muita questão de posicionamento isso, né? Às vezes o cara fala, não, porque esse jogador aí, tá fácil esse gol, né? Muita gente desmerece certos gols por causa do posicionamento do cara, mas ninguém vê o posicionamento de fato dele, né? Ele se desmarca, ele vai se posicionar, se colocar na condição. Muito centroavante não tá em condição para receber essa bola. Esse último gol, se você puxa, não é só o corte que ele dá que valoriza. É como ele se desmarcou e ficou livre para conseguir dar o corte, entendeu? Tudo bem, o corte é lindo, é um golaço. Mas o ponto antes disso é importante também, como ele conseguiu se desmarcar para ficar livre. Aqui é mais uma vez o Cruzeiro com a bola e mostrando, o Cruzeiro está com a bola e ele está posicionado como um centroavante. Mas a gente vê que ele não gruda nos zagueiros, ele sai do zagueiro para receber essa bola. E querendo ou não, Will, ele está flutuando numa zona onde ele não está sendo marcado por ninguém, né? Ele está sendo cuidado aqui por esses dois, está nas costas do volante. Exatamente, a partir do momento que o passe entra nele, olha como ele tem espaço. Porque os zagueiros não saltam, ele tem esse espaço longe do zagueiro, ele até não finaliza bem nesse lance, a gente até vai soltar para ver. Mas a ideia é mostrar como ele conseguiu ficar entre os volantes e entre os zagueiros. Ele fica nesse espaço vazio, nesse espaço livre, com condição de jogo. Não finalizou tão bem, mas é mostrar como ele fica longe dos jogadores para ter essa opção de jogo, né? Vamos para mais lances. E aí o momento do Cruzeiro passa muito por ele, né? O cara que tá voando, fazendo os gols que precisa, né? Nesse jogo contra o Bahia também ele se destacou bastante, que ele perdeu o pênalti, fez 2 gols. Foi uma baita partida e foi meio que o início da retomada do Cruzeiro, né? Esse novo Cruzeiro, mais dinâmico, mais rápido, mais marcador. E esse jogo mostrou muito contra um bom adversário, né? Contra um adversário forte. E o Cruzeiro ganhou com certa tranquilidade. Mesmo nesse jogo, tendo 39% de posse de bola, o Bahia teve 61%, mas mostra como o Cruzeiro tem essa transição e esse objetivo, né? É extremamente objetivo nas suas jogadas. E aqui, mais uma vez, mostrando como o Bahia, se você for ver, tem mais jogadores perto dele, ó. Tem 1, 2, 3, 4 perto dele e ele mais um aqui, né? E ele fica livre. Ele tenta sempre buscar as costas do zagueiro ou a frente do zagueiro sem ter esse contato. E mais uma vez,
E é difícil achar esses espaços. O Lucas Silva encontrou espaço e daí ele tem espaço para finalizar. Encontra o passe e ele tem espaço para finalizar. Mais uma vez, uma baita finalização, mas mostrando que a maioria dos gols dele, você vê ele livre. Porque ele não... É até meio cansativo e repetitivo da gente falar disso, né? Mas porque ele evita esse confronto e daí ele fica numa boa condição para finalizar, como foi esse outro baita gol. E daí ele tá com uma... Como você citou, uma fase excelente. Ele finaliza, gol de chapa, gol cortando o zagueiro, gol arrancando... a fase tá boa. Centroavante, fase da boa, tem que aproveitar. Vou trazer um pouquinho desses números que a gente citou anteriormente. Vamos lá? Bora. Caio Jorge nos últimos 6 jogos, como a gente citou. Últimos 6 jogos como titular, não contando o jogo com o Palestino que ele entrou no segundo tempo. São 477 minutos, 6 jogos, 6 gols, 1 assistência. Então, 68 minutos para ele participar de um gol. Menos de de 90 minutos, que é um por jogo, digamos, né? 2/3 do jogo, praticamente. Exatamente. Gols esperados, 4,10. Então, você pega cada partida do Cruzeiro, olha a média altíssima de gols esperados do Caio Jorge. É uma média alta, mas ele superou a média, né, cara? Tipo, ó, ele era esperado que ele fizesse 4, fez 6. Então, ele melhorou a qualidade da chance que ele teve, mas né? assim, você pega em 6 jogos, 4 gols esperados, é bastante coisa. É bastante coisa. É bastante coisa. Finalizações. 17-9 no alvo. Então ele finalizou bastante. 6 jogos, vamos fazer a conta rápida aqui? 3, 6, 9... Um pouquinho mais de 50%. Finalizou bastante também, porque ele está sendo bem acionado e é aquilo que a gente comentou, a transição rápida. E ele tem a obrigação de ir para dentro e finalizar. Então ele tem finalizado bastante. Ações na área do rival, 25 em 6 jogos. Então o Caio Jorge tem sido extremamente decisivo, extremamente participativo nesse novo time do Cruzeiro que está se encontrando, que está indo muito bem no Brasileiro, que tende a... Eu acho que a gente falou até em outro vídeo aqui, que a gente acha que o Cruzeiro pode incomodar no Brasileiro, principalmente porque encontrou uma cara, encontrou um formato de time. Você acha que o estilo de jogo que o Cruzeiro, que o Léo Jardim está propondo aí, está indo de encontro, né, com essa boa fase do Caio Jorge também? Tem a ver o estilo que ele implementou, explorando a característica do Caio? Eu acho toda a vida. Eu acho que potencializou muito o jogo do Caio, até porque, como a gente citou, o Caio em outras oportunidades, no ano passado, esse ano mesmo até tinha jogado pouco no início do ano, se eu não me engano ele teve uma lesão, mas ele não tinha conseguido encontrar o seu futebol. Ano passado ele fez alguns gols, mas nada que chamasse muito a atenção. E a partir desse momento do Brasileiro, que o Cruzeiro se reencontra, que o Léo Jardim dá uma bagunçada, né, ali interna e daí mexe muito na estrutura do time, parece que encontrou o futebol. E daí potencializou todo o Cruzeiro, né? Obviamente que um campeonato é longo, você vai ter variações de formação, você vai ter jogadores suspensos, machucados. Mas eu acho que o Léo Jardim potencializou muito esse Caio Jorge aí e, assim, tem ido muito bem. Se vai continuar nessa toada até o final do ano, porque a gente sabe que centroavante, às vezes, cai de produção, não é a mesma coisa. Como a gente citou durante o vídeo, confiança faz toda a diferença. Mas ele vem num momento muito bom e, como você citou, hoje ele é o melhor 9 em transição do país. É bom a gente se referir no caso... Falar das assim, características, né? Porque assim, é totalmente diferente de um 9 mais preso na área, igual o Pedro, e como é um exemplo, né, o Pedro. O próprio Verratti mesmo, né? Mas em transição ele tem sido extremamente importante, Matheus. Ele tá numa fase espetacular, não tem muito o que dizer do Caio Jorge, né? Tá indo de encontro com esse bom momento do Cruzeiro, bom momento do Caio Jorge também. E a gente teve que fazer esse visão para jogo, né? Porque ele nos obrigou. Ele nos obrigou, cara. Né? Nem tava em pauta, né? A gente tem uma pauta ali, a gente vai batendo, acompanhando alguns jogadores. O Caio Jorge não era uma das pautas, mas acabou virando, porque esse momento dele, de fato, é espetacular. O torcedor do Santos conhece bem o Caio Jorge, o torcedor do Cruzeiro tá conhecendo também agora na sua melhor versão, né? Caio Jorge que apontou aí como uma grande promessa, né, no Santos e que agora tá voltando a reencontrar um grande futebol, né? Torcer para ele continuar fazendo muitos gols e pra gente poder fazer mais conteúdo sobre ele, né? Com certeza, faremos e sobre qualquer outro jogador que se destacar. É verdade. O Caio Jorge fez porque mereceu, que a gente fez porque ele mereceu e assim. E fica o convite, né, pro pessoal que está nos acompanhando, você torcedor do Santos, do Cruzeiro, gosta do Caio Jorge, veio aqui assistir esse vídeo por causa dele. Deixa nos comentários quem que você quer que a gente faça esse tipo de análise. Lembrando que esse aqui é um conteúdo oferecido pela Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol. Se inscreve no nosso canal, cara, dá essa força pra gente. Deixa o seu like também, compartilha com a galera e até o próximo vídeo. Abraço!